você não vai ver, oh meu Deus, mentir. Você não vai ver o que vê aqui. Você vai encontrar lá no céu só o homem que foi transformado, ou que se arrependeu do pecado. Você não vai ver o meu Deus repetir esta geração perversa que vê aqui, porque lá no céu todos vão ser transformados em vidas de luz, os que foram santificados. Você não vai ver Deus apoiar o pecado, mas ama o pecador e quer que seja transformado. Ele tem desejo de te ver lá no céu, e você pode chegar do Calvário, rasgou o véu. Meu amigo, deixa de viver ao léu. Meu amigo, deixa de viver ao léu. Você não vai ver o meu Deus repetir esta geração perversa que vê aqui, porque lá no céu todos vão ser transformados em vidas de luz, os que foram santificados. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te adoramos. Mais uma vez, estarmos aqui para gravar mais um vídeo, para falar do teu reino, falar de algo muito especial, que é sobre arrebatamento. Nós queremos, Senhor, que neste momento Tu possa estar nos concedendo a grande maravilha de alcançar entendimento na Tua palavra. E já queremos, desde já, Te agradecer no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar arrebatamentos. Então, para entendermos um pouco, existe nas Escrituras Sagradas alguns tipos de arrebatamento, e é bom que conheçamos cada um para não sermos confundidos. Vamos até expressar algum. Por exemplo, o arrebatamento da igreja
ou transladamento, ou translação de um povo. E também podemos, nesta mesma palavra de arrebatamento, tem o arrebatamento de espírito que foi vivido por vários servos no decorrer da trajetória do ser humano. E até nesses dias de hoje acontece algo desta natureza para nos elevar em gozo, em alegria, em renovar a nossa caminhada e as nossas experiências. E também tem o arrebatamento de sentido. E dentro da palavra nós vamos encontrar todos estes eventos acontecendo, experiências com servos, e por que não na sua igreja hoje, que está esperando este grande evento, para sairmos nesse sistema do mundo que já não nos dá prazer mais, e o nosso desejo é chegar a esta perfeição, para assim termos uma comunhão perfeita e longânima contigo, porque esta vivência depois do arrebatamento vai ser eterna, sem sombra de dúvida, sem pecado, sem aborrecermos a tua grande santidade depois que formos transformados em vidas glorificadas. Então, o primeiro arrebatamento que nós conhecemos nas Escrituras Sagradas está em Gênesis 5:24, que foi alguém que andou diferente daqueles que andavam naquela época, e que foi Enoque. E não fala tanto a respeito de Enoque, mas nós sabemos que a tua palavra, ela separa esse irmão e nos mostra que teve uma íntima comunhão contigo. Então, Gênesis 5:24 disse o seguinte: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Então, é simples, sem muitas explicações, e nós só sabemos que ele alcançou a glória. Aquilo que nós mais desejamos é ter essa vivência, essa experiência de ser transladado, ou tomado ou levado por ti. Esta é a grande experiência que nós, como igreja, estamos esperando nesses dias. E o segundo arrebatamento, nós encontramos em 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11, que também foi um servo, um profeta, que fala de Elias. Ele andava fazendo a vontade de Deus, combatendo contra o pecado do governo naquela época, do tal do rei Acabe, e aquela princesa que cometia todo tipo de coisas que não agradava a Deus e nem aos servos daquela época. Então nós encontramos, segundo Reis, capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu em um rodamuinho. Então, quem são? Ia falando quem? Elias e Eliseu. Eliseu foi o percussor de Elias. Continuou realizando aquela obra magnífica que Elias realizava, e foi um servo notável aqui, com testemunhos, várias experiências.
e também alcançou esta grande dádiva, este grande feito, porque sendo que ele foi arrebatado, ele não provou nem desta morte que é simplesmente uma separação da vida da carne. E ele teve também alcançado este grande privilégio. Agora vamos para o Novo Testamento, Atos 10:10, que fala de um arrebatamento de espírito. Foi quem que teve essa experiência? O apóstolo Pedro. E tendo fome, que diz na palavra, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio o arrebatamento de sentido. Então ele ali, cerca daquela experiência, e quando ele recebe a ordem para pregar a um gentil, ele nem entendeu nada na visão que ele teve naquele arrebatamento de sentido. Ele viu que os céus abriam e descia um vaso como se fosse um lençol amarrado de 4 pontas, ali cheia de animais impuros, animais imundos, aos quais os judeus não comiam. E a voz que soou nos seus ouvidos naquele arrebatamento de sentido foi dizendo: mata e come. E ele ainda questiona com Deus, porque ele não tinha o costume de comer aqueles tipos de alimento, aquele tipo de carne. E Deus ainda retruca ele, dizendo: como pode chamar imundo aquilo que eu purifiquei? Então o Senhor ali estava falando do povo gentil, estava referindo-se a nós hoje como igreja, e ali era alguém que já orava e era temente a Deus, mas não tinha tido ainda uma experiência. E foi algo tão maravilhoso que o Senhor também envia um anjo ali na casa de Cornélio e avisa a eles que enviaria alguém para explicar como fazer para alcançar o reino dos céus. E quando Pedro chega na casa daquele italiano, uma experiência maravilhosa aconteceu, porque ali todos aceitaram o projeto da salvação, o projeto da vida eterna, e renderam ao Senhor a ponto de pedir batismo. Foi algo maravilhoso. Então é só ler o Atos dos Apóstolos 10, o versículo está no 10, mas podem ler os textos mais, que vai ver toda a narrativa do acontecimento desta experiência que o apóstolo Pedro teve. E ainda no Atos dos Apóstolos 8, a partir do versículo 26 ao 40, é uma experiência de outro servo do passado, que fala de Filipe, que ele foi também arrebatado em espírito e leva ele ali pregar, explicar a palavra que um eunuco africano que estava passando numa carruagem ali e lia, mas não compreendia o que estava lendo. Ele estava lendo algo que falava, que apontava para a salvação, que apontava para o Filho de Deus. E Filipe pergunta a ele se ele entendia o que estava lendo, e ele responde a Filipe que como ele poderia entender se não tivesse alguém que o explicasse. E Filipe sobe no carro, junto com aquele eunuco, e explica a ele, e imediatamente ele pede também batismo, que é aquela coroação de quem é tocado pelo Espírito Santo
e decide andar em uma caminhada diferente, uma caminhada em direção à eternidade. Então, aquele também foi uma experiência de arrebatamento que aquele servo teve, no caso, Filipe, e é levado ali até aquele homem para falar do Evangelho. Então, essa experiência de Filipe, eu vejo que teria que ser também a grande preocupação da igreja em explicar as Escrituras Sagradas, em ensinar acerca do reino dos céus e para tirar dúvidas do coração do homem confuso que muitas das vezes não tem condição de alcançar algo além daquilo que ele está vendo. Então, a palavra, porque a palavra de Deus, ela precisa ser entendida espiritualmente. Uma vez alguém me perguntou por que as Escrituras era tão difícil de ser entendida. E eu respondi para aquele grupo, aqueles irmãos, porque muitas das vezes o homem lê, mas está entendendo ela de uma maneira carnal, uma maneira materialista. E as Escrituras Sagradas é para entendermos elas espiritualmente. É aquilo que nos tira de uma razão para uma obediência à palavra de Deus. Aí Mateus 13, 19, fala a respeito de algo muito interessante também, que é o próprio Jesus, ele fala do semeador, que fala ali de um arrebatamento diferente. Fala de um roubo. Alguém plantou uma semente, foi lá o adversário e tomou aquela semente da onde tinha sido semeado. E esta semente nós podemos ver claramente que é a palavra de Deus, essa palavra que bate no coração do homem, germina, nasce, cresce e vai tomando forma. Então, e vem o adversário e arrebata esta grande bênção que é enviada dos céus para a vida do homem. E nós temos que ter muito cuidado para não ser arrebatada das nossas vidas esta convicção de salvação, que é esta semente que simboliza claramente a palavra de Deus nas nossas vidas, nos nossos corações. E nós temos que cuidar dessa semente para que ninguém venha roubar, ou como nós estamos usando o termo arrebatar, que não arrebata, não tire de nós esta tão grande maravilha que é a salvação. Então, ouvindo alguém a palavra do reino, foi o próprio Jesus ensinando naquela parábola do reino, e não contendo, vem vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração do homem. Este foi o semeador, é aquele que pregou a palavra e estava plantado ali na beira do caminho. Então, fácil de ser alcançado por aqueles que passam ali. E por isso nós precisamos ver em qual caminho que nós estamos andando. É o caminho da verdade? É o caminho da razão? É o caminho do interesse? Ou é o caminho em direção ao reino dos céus? Então nós temos que ter muito cuidado para não ser roubado das nossas vidas, arrebatado dos nossos corações,
esta palavra da verdade, que é a palavra que liberta o homem de toda sorte de vivência, de experiência que poderia ter. E outros tipos de arrebatamento também. Nós vamos entrando neste campo falando de arrebatamento, e aqui nós sabemos que foi um roubo, que houve o adversário roubando a bênção que alguém possa ter alcançado através da palavra de Deus, colocando dúvida no coração, e aquela semente que precisava germinar no coração, ela não germina mais, porque foi roubada dali, ela foi raptada do coração do homem. Agora vamos para João 6,15, dizendo o seguinte: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazer rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Então, aqui já vemos um outro tipo de arrebatamento. Aí, no caso, os judeus estavam querendo, via falar, aguardando o Messias, e Jesus aparece ali, indicado até por João Batista, que depois dele viria aquele que era mais poderoso do que ele, no caso, porque João Batista veio preparando o caminho para o Messias. Mas eles estavam aguardando um Messias diferente, um Messias que fosse ali desembainhar uma espada da cinta e abater aquele império romano, porque eles não estavam entendendo qual era o grande benefício da vinda do Messias. E eles até hoje ainda estão esperando por este motivo. Eles não queriam ser escravizados pelos romanos e nem por ninguém. Então, ali quando acontece aquilo, depois da multiplicação dos pães, Jesus, como sabe de tudo, sabia que eles vinham querer fazer dele rei sobre Israel. Mas não era este reino que naquele momento o Filho de Deus estava trazendo. Ele estava trazendo uma libertação para o povo, mas do pecado. Não era de imperador nenhum, não era de império nenhum. Agora vamos para João, ainda o Evangelho de João 10:12, que nos traz também uma informação muito interessante. Diz assim: mas o mercenário, o que não é pastor, isso aqui nós temos que ter muito cuidado, porque é algo profético que está acontecendo nos nossos dias, e eles estão fazendo a mesma coisa, ou até pior um pouquinho, daquele que roubou a semente que foi plantada na beirada do caminho. Diz assim, mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Então, quem é esse mercenário? É aquele que está só querendo os seus bens. Ele está vendendo, está loteando o céu, loteando o paraíso, loteando Jerusalém, loteando tudo e fazendo mercado da palavra de Deus, do nome de Cristo, da salvação, e só quer os seus bens. É aquele que está tirando, arrebatando o seu suor, o fruto do seu trabalho. Isto também é um arrebatamento, porque é alguém que está roubando, é alguém que está tirando, te privando de algo mais excelente. Não importa se vem o lobo para atacar as ovelhas, o que ele quer é apenas o leite, a lã e a carne.
da ovelha. E na hora que ele vê que o lobo está chegando, ele foge, deixa as ovelhas se perder, porque ele não tem, ele mesmo está perdido e não importa quem vai se perder. E é uma perda muito difícil, uma perda muito terrível, porque o homem que está indo para em uma denominação, pensando que é igreja, está sendo raptado da sua vida o direito da vida eterna. Aquele direito de salvação que Jesus veio trazer gratuitamente. Então, ele arrebata esse direito, esta graça, vamos colocar melhor. Porque direito nós não temos, direito nenhum, mas arrebata a graça que Jesus veio trazer gratuitamente para nós. E ainda o versículo 27 do capítulo 10 de João, diz assim: as minhas ovelhas ouvem minha voz. Então, nós temos que ter essa sensibilidade de conhecer quando é a voz do verdadeiro pastor, para não ser arrebatado de nós esta salvação. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, nós precisamos de ser mais inteligente, de parar de seguir mercenário, porque ele não vai trazer vantagem nenhuma, está ali iludindo, te raptando tempos preciosos que podia estar crescendo espiritualmente, e ele está impedindo esta grande bênção que é esta salvação que o Senhor Jesus veio trazer para nossas vidas. E o versículo 28 ainda continua nos dizendo o seguinte: e dou a vida eterna. Então, ele vem trazer gratuitamente para nós vida eterna, enquanto esses lobos, que são os mercenários, cães e tantos outros nomes que ganham, fazendo um trabalho para o anticristo, para o falso profeta, e por que não a besta, estão te roubando, te arrebatando este presente que o Filho de Deus veio trazer gratuitamente para nós. Então ele fala: eu dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, porque a vida eterna é uma vida de bonança, de alegria, de gozo, de prazer, e ninguém as arrebatará de minhas mãos. Então, mas para que isso não aconteça, nós temos que ser consciente daquilo que estamos realizando nas nossas vidas, que é em trabalhar em prol do reino. E temos também ainda Tessalonicenses 4:17, que diz o seguinte: depois nós que ficaremos vivos, aí já fala do verdadeiro arrebatamento. O apóstolo Paulo, vamos estar em 1 Coríntios 12:2, que diz assim: conheço um homem, aí vou falar da grande experiência que Paulo teve também acerca de um arrebatamento. Conheço um homem em Cristo, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Então, estas são experiências que é vivida, inclusive, até os dias de hoje. Não para me exaltar, mas há poucos dias mesmo, aqui em casa, eu estava orando, perguntando ao Senhor como está a minha vida espiritual.
E eu tive uma grande experiência daquele momento ser arrebatado em espírito também e levado à beira de um rio muito largo e águas muito tranquilas. E eu ficava ali de pé, aonde me era posto, olhando aquelas águas tranquilas, serenas, e de mim mesmo, eu saía de mim mesmo uma versão mais nova, de aproximadamente uns 30 anos, e começava a entrar naquele rio, e quando a água passava acima do peito, chegando já ao pescoço, as minhas vestes, aquela roupa como se fosse um guarda, uma roupa de brinho forte, de um jeans, era trocada por uma roupa super branca, aquelas vestes brancas que chegavam. E neste momento que era me colocado esta roupa branca, contemplava uma luz muito intensa que eu me misturava com aquela luz. Então eu que estava à beira daquele rio não conseguia ver mais, porque eu me transpunha dentro daquela luz. Então isto também é um arrebatamento, já tive outros arrebatamentos em espírito. Uma certa vez eu estava em um culto de manhã, e de repente sumiu tudo, não via ninguém ali, não escutava mais ninguém, e só via alguém caminhando em uma trilha, era bem cedo, e aquela trilha na beirada daquele caminho cheio de orvalho, e alguém vinha andando. E de repente bate em meu ombro, eu sinto que alguém coloca as mãos no meu ombro, e aquela voz fala aos meus ouvidos: este que você está vendo é Jesus antes de ser ressuscitado, antes de ser crucificado. E foi algo que fiquei maravilhado em ver aquele homem com aquela roupa azul caminhando naquela trilha cheias de relvas molhadas, e pude contemplar esta grande experiência em um arrebatamento de espírito. E agora então vamos para o verdadeiro arrebatamento que nós, como igreja do Senhor Jesus, estamos esperando, e em breve. Tessalonicenses 4,17, que diz o seguinte: depois nós que ficaremos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então fala do arrebatamento que nós, como igreja comprada e remida no sangue de Jesus, estamos aguardando. Então é algo que nós acreditamos. Existe alguém aí pregando o contrário, querendo desmentir esta profecia, mas nós sabemos que tudo que Deus profetizou se cumpre e é verdadeiro. Nós não estamos caminhando à toa. E agora, para encerrarmos, nós vamos trazer a carta de Judas, do versículo 20 ao 25, que diz o seguinte: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então vamos parar neste versículo 20 um pouquinho para entendermos melhor. Mas vós, amados, edificando-vos
edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então, este versículo aqui, ele concorda, tem uma concordância muito grande com aquilo que o próprio Paulo falou assim, orai sem cessar. Então, esta é uma maneira que nós temos de estar orando a todo momento, sempre meditando com comunhão com o Espírito Santo. É aquele espírito de oração, é um meio de nós nos santificar as nossas vidas. E o versículo 21, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, ele vem afirmando, nós temos que estar buscando essa santidade, essa santificação a cada dia, porque o próprio Senhor, lá no Apocalipse, ele fala que aquele que é santo, santifique-se ainda. E sem essa santidade é impossível, e sem esta fé que é dom do Espírito Santo, jamais nós vamos alcançar esta salvação e esta vida eterna que tanto almejamos. Então vamos repetir, só para ficar bem gravado nas nossas vidas, nas nossas mentes. Conservai-vos a vós mesmo na caridade de Deus. Então, esta caridade, ela tem amor. Nós temos que estar nos amando a nós, amando a Deus e amando aqueles que estão próximos a nós, esperando a misericórdia. O que quer dizer isso? Porque nós só alcançamos esta graça desta salvação pela misericórdia, porque nós não temos merecimento nenhum. É nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então nós só vamos alcançar a vida eterna pela misericórdia de Deus. Aí vem o versículo 22. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. É aqueles que ainda não estão decididos ainda para o reino dos céus. Ele está dividido entre este mundo, mas ele nem sabe que é um escolhido de Deus. E precisa de nós, como igreja, estar sempre ali orando por estas vidas. Em toda oportunidade está falando deste reino eterno, para que complete o número dos salvos para esta igreja, para nós, como igreja, sermos arrebatados. Versículo 23. E salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com amor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Então, o indivíduo ainda está nesta carne, muitas das vezes é aquele vizinho que está ao nosso lado, que nós amamos e não sabemos por que não abre os olhos espirituais para alcançar esta grande dádiva de Deus, para também ser integrado nesta igreja que vai ser arrebatada, nesta igreja que vai ser salvo. E voltando mais atrás um pouquinho deste texto, que fala exatamente daqueles que foram ressuscitados primeiro, que lemos em Tessalonicenses, que eles vão ser ressuscitados e a igreja que estiver viva ainda para ser arrebatada, como nós vimos lá no início de Enoque e Elias, vão ser unidos
e ir ao encontro de Jesus, lá nas nuvens, nos ares, como está ali em Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Agora o verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensível com alegria perante a sua glória. Então está falando do próprio Senhor, aquele que é poderoso, só Ele tem poder para nos transformar em um corpo glorificado para este encontro com o nosso Redentor. E o último versículo de hoje diz assim: a único Deus Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, porque a salvação só é através do Filho de Deus. O nosso Senhor, seja glória e majestade. É um reconhecimento de nós, como igreja, ter esse reconhecimento para com o Filho de Deus. Domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Este para sempre fala exatamente da eternidade que a igreja vai gozar com o Senhor. E nós queremos encerrar glorificando o nome do Senhor por esta grande maravilha, que esta profecia que estamos aguardando a todo momento, a qualquer tempo, para chegarmos até nós, te bendizemos, crendo que nós vamos ser estes beneficiados por este evento tão maravilhoso que estamos aguardando. Nós te adoramos no nome do Senhor Jesus. Amém.